Graça e paz a todos. Hoje é o segundo domingo de quarentena. Nós queremos escolher esse tempo para meditar um pouco na palavra de Deus. E quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Acompanhe a leitura. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, em murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos em Cristo, nós queremos neste momento procurarmos meditar e entender toda essa situação. Hoje é o décimo dia, que nos encontramos em quarentena diante de uma pandemia que se chama coronavírus, ameaçando não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E desde o seu início na China, vidas foram cefadas, a maioria na sua terceira idade, mas que tiveram, durante todo o tempo de sua vida, tiveram oportunidades para estarem com o Senhor. E a estes a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, muitas vezes ficamos penalizados, com estas vidas que se foram, mas tiveram tempo de se arrepender e se voltar ao Senhor. Se não fizeram, é porque não foi da vontade do nosso Deus. E no meio de um turbilhão de informações e recomendações, que nós temos ouvido a cada dia, seja pela mídia ou não, e a que mais temos ouvido em nossos dias, qual é? Fique em casa. E de tanto bater nessa tecla, fique em casa, há alguns que até olham para este momento sem nenhuma preocupação e até fazem desdém, dos acontecimentos que hoje estamos vivendo. Que isso, na verdade, não nos cause admiração, pois antes do dilúvio, quando nosso amado Noé, diante do propósito de Deus de construir uma arca e salvar uma única família, muitos naqueles dias usaram de desdém, diante do propósito de Deus a Noé. E naqueles dias, como diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, eles bebiam, comiam e se davam em casamento. E quando Deus abriu as portas do céu, por 40 dias e 40 noites, que choveu, então naquele momento todo o fôlego de vida veio a perecer. Nós não sabemos o quanto isso irá durar, esse momento de quarentena. Pode ser 20 dias, pode ser 30, pode ser 40, pode ser até mais, nós não sabemos, o quanto isso virá, mas existe um período que nós chamamos de pico alto, assim como a onda, na verdade, se forma, ela
vem com toda a força quando ela se forma, né, no pico mais alto, né, no seu auge, né? E nós estamos aguardando por esse momento, mas nós não sabemos o quanto isso vai durar. Mas uma coisa, o povo de Deus, né, que crê na palavra do Senhor, que crê nas Escrituras, né, precisam estar preparados para esse momento, né? Agora, você pode até me perguntar, mas como? Usando máscaras, álcool gel, não saindo de casa, desinfetando tudo que vem pela frente, né? Eu digo que sim. Essas coisas, na verdade, se faz necessária nesse exato momento. Pois todo cuidado, na verdade, são válidos, né? Diante de uma epidemia, de uma pandemia que, na verdade, se alastra, né? Todos, na verdade, estão fazendo isso, seja descrente ou não. Mas eu quero chamar a atenção daqueles que são de Deus, daqueles que, na verdade, creem no Filho de Deus e que devem olhar para esse momento, né, para tudo isso, com olhos espirituais, né? Para que nós possamos, na verdade, com isso, ver o que Deus está fazendo, né? Qual é a vontade de Deus em meio a tudo isso, né? Nós não queremos, na verdade, ver o que o coronavírus está fazendo, ou então o que os homens estão fazendo. Nós queremos entender a vontade do nosso Deus. E ao olharmos com os olhos espirituais, né, nós estaremos nos preparando para tudo aquilo que está por vir. Porque muitos, na verdade, pensam que esse momento é o momento do fim, né, do fim dos tempos, mas não é. Não é. A Bíblia, na verdade, mostra totalmente o contrário. Quando todos, na verdade, disserem que a paz, aí que verá o fim, né? E nós precisamos entender tudo isso, né? E somente com os olhos espirituais, né, nós estaremos, na verdade, nos preparando para tudo que está por vir, né? E a melhor preparação para as provas do fim, né, que está por vir, na verdade, são algumas que Pedro vai nos mostrar nesse texto, né? De 1 Pedro, capítulo 4, versículos... Nós vamos trabalhar somente nos versículos 7 e 8, né? Para que a gente possa entender um pouco isso, né? E a melhor preparação para as provas do fim são estas, que nós como povo de Deus, nós precisamos, na verdade, estarmos preparados, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, diante de tudo isso, existem alertas, né? Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, e ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, né? Então, o que Pedro, na verdade, está nos dizendo é que nós precisamos estar em alerta, né? Pedro, na verdade, quando escreveu essa carta, na verdade, naquele momento histórico, né, como um pano de fundo, né, os cristãos naquela época estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero, né, pela ameaça, né, de ter incendiado Roma. E naquele momento, muitos foram mortos, né, até se pensava que aquele momento seria o fim, mas não é, né? Então, nós precisamos, na verdade, estar em alertas, né? Alertas olhando com os olhos de Deus, né? Para quê? Para que a gente não possa, na verdade, sermos intoxicados diante de tantas informações que têm surgido, né? Porque um diz uma coisa, outro fala outra coisa, e aí muitas coisas, na verdade, chegam até nos influenciar os nossos pensamentos, né? Mas nós devemos ser seguidos, ou então sermos guiados pela palavra de Deus, né? Em todo o tempo da história bíblica, né, a qual está registrada na palavra do Senhor, Deus deu alertas, né, ao seu povo.
E hoje não é diferente. Nós temos os alertas aí, né? Nós tivemos de tsunamis, nós tivemos, na verdade, o coronavírus, nós tivemos epidemias como a dengue, como muitas vezes a chikungunya, né? Isso são sinais que Deus está nos mostrando, né? Agora, por que nós precisamos estar alerta? Porque nós conhecemos o futuro, né? E isso deve nos alertar, porque nós sabemos como as coisas irão se dar, né? Se você olhar para o livro de Mateus, capítulo 24, e aqui eu vou pegar Mateus 24, versículos 25, veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 25. E ele diz assim, Mateus 24, versículo 25, ele diz, vede que vos tenho predito, portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E aí, mais adiante, no versículo 42 e a 46, a palavra de Deus fala o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para que dá-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, este é o momento que nos leva a estarmos alertas. Muitas coisas virão. E nós sabemos que o fim, como diz a palavra de Deus, nós sabemos que haverá dias como jamais se houve na face da terra. Então, esses dias, na verdade, é como princípios das dores, né? Que nos prepara para o parto, né? Que nos prepara para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa que o povo de Deus precisa, né, se preparar. Olhar para aquilo que Deus está dando. Alertas. Esses são os alertas. Esses são os sinais que Deus está nos mostrando, né, quanto à sua vinda. A segunda coisa que nós precisamos entender também, né, para assim melhor nos prepararmos para as provas do fim que estão por vir, é que nós precisamos estarmos vigilantes, mas vigilantes em oração. Por quê? Para não cair na tentação de negar a nossa fé neste exato momento. Porque diante da pressão, na verdade, quando Pedro escreveu a carta, né, muitos cristãos foram colocados a provas, né? E muitos negaram a sua fé diante de Jesus, né? Então nós precisamos estarmos preparados, né, em alertas, mas também precisamos estar vigilantes em oração. Então veja que lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, ele diz na parte B do versículo 7, e ele diz: portanto, sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, né? Então, hoje nós temos uma oportunidade única de estarmos orando, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa estar orando a cada dia, né? Nós precisamos valorizar esse tempo que Deus está nos dando, né? Um tempo de quarentena, um tempo
na palavra do Senhor, um tempo onde nós podemos, na verdade, estar aos pés do Senhor, seja no nosso devocional, né? Seja no tempo de oração, né? Em família, né? Porque não nos resta nos fazer grandes coisas, né? De estarmos juntos, né? De seguirmos a nossa programação da nossa igreja, mas nós podemos estar aos pés do Senhor, né? A palavra de Deus diz que onde tiver um ou mais dois, ele diz, eu estarei. Aqui nós temos três, eu, a minha esposa e a minha filha, e ali nós temos tempo de oração, né? Quase todos os dias nós temos orado diante do Senhor. Nós nunca temos, na verdade, negligenciado esse tempo, né? Na palavra do Senhor, o nosso devocional, né? Familiar, né? Cristão, onde nós nos reunimos para estarmos orando uns pelos outros e diante dessa situação que hoje nós estamos vivendo, né? Mas o segundo alerta nos chama para sermos vigilantes em oração, para não cair na tentação de negar a fé diante da pressão. Você lembra daquilo que Pedro, na verdade, né, diante da situação que Pedro estava vivendo no momento em que Jesus Cristo foi entregue, na verdade, às autoridades, né? Veja que muito antes, né, de acontecer aquele momento, Jesus Cristo chamou várias vezes Pedro para orar, né, para vigiar, né? E lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, a palavra de Deus nos é enfática, né, nesse sentido, quando ela diz o seguinte, Mateus capítulo 26, versículo 41, a palavra do Senhor nos chama a atenção para isso. E ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Então é no momento de muita pressão que muitas vezes alguns, na verdade, até voltam para trás, né? Negando a sua fé, né? No momento de angústia, no momento de tribulação, no momento que nós estamos passando, né? Nós muitas vezes somos envolvidos com algumas coisas que na verdade não vêm de Deus, e a gente deixa de demonstrar aquilo que nós somos, cristão, né? Deixamos de mostrar a nossa fé, né, em Cristo Jesus, porque somos levados muitas vezes por aquilo que o outro diz, né? E às vezes até desconhecedor, né, de um Senhor, de um Jesus Cristo, né? Então precisamos estar sempre vigilantes, meus amados. Então procure esse tempo para orar, procure esse tempo para estar aos pés do Senhor, procure esse tempo para entender tudo isso da vontade do vosso Deus, né? E com certeza você entenderá. Eu tenho provado isso, né, nos nossos devocionais diários, como os devocionais, né, assim, porque foram escritos, na verdade, por homens, mas eu tenho certeza que foram guiados ou então iluminados pelo Espírito Santo, porque é impressionante como os devocionais, eles encaixam numa mão como se fosse uma luva, né? Trazendo aquela palavra de conforto, trazendo aquela palavra, né, de esperança, né? Trazendo muitas vezes, nos chamando a atenção para o momento que nós estamos vivendo, né? É muito bom nós sentimos isso, né? Porque sabemos que tudo isso, na verdade, é providência de Deus, né? E Deus fala com os seus, né? E os seus ouvem a sua palavra, né? Então, que você também possa ter esse tempo e entenda tudo isso na vontade do vosso Deus. E por último, para que nós possamos estarmos preparados, né, para as provas que estão por vir, né? Já vimos que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes em oração, né, para não cair, para não negar a nossa fé em Cristo Jesus. E a terceira coisa que o texto de 1 Pedro capítulo 4, versículos 8 nos mostra é a seguinte, que nós precisamos, na verdade, nesse momento, né, termos esse amor intenso para dar
e receber, né, num mútuo encorajamento, né? Se você ler a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, principalmente o versículo 8, a palavra de Deus diz assim: acima de tudo, então acima de quê? Pedro já está falando acima de todas as tribulações, de tudo aquilo que eles estavam passando naquele exato momento, né? Aí ele diz, acima de perseguição, acima de sofrimento, acima de tantas coisas, né, que eles estavam passando, né, de falsas acusações naquele exato momento, Pedro chama a atenção para que eles não olhem para aquilo. Mas ele diz, acima de tudo isso, né, ele diz, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Então Pedro, na verdade, exorta, né, aos filhos de Deus, né, aos cristãos naquele exato momento, né, diante de toda aquela perseguição, Pedro exorta para que os seus amados tenham amor para com aqueles, para que possam dar e ao mesmo tempo receber, né? Desses dias de hoje, na verdade, nós temos visto muito isso, né? Pessoas que se dispõem a ir no mercado, a ir no supermercado, a ir numa farmácia, né, para que ajude, na verdade, ou então dê suporte àqueles que, na verdade, não podem sair, né? Talvez por fazer parte daquela faixa de risco, né? Como os idosos, como os hipertensos, como os diabéticos, né? Então, pessoas têm sido voluntárias nesse sentido de ajudar, né, de prover as necessidades. Por exemplo, com esse decreto da lei, né, nos estados, né, muitos, na verdade, que vivem, né, de forma autônoma, né, trabalhando nas ruas. Então, nesse momento, as ruas estão vazias, muitas pessoas não conseguem tirar nem um pão de cada dia. Muitos estão sendo, na verdade, sendo beneficiados, né, com o amor de alguns, que, na verdade, se dispõem a formar cestas básicas, né, a dar aquilo que se faz necessário nesse exato momento, né, para que atenda a necessidade desses. Então, seja material de limpeza, seja material, na verdade, comestível, mas todos estão mutuamente ajudando uns aos outros. O povo de Deus não será diferente, né, para com o povo de Deus que já conhece o amor de Deus, né? Então, não vai ser diferente. Precisa também, nesse momento também, procurar ajudar, né? Seja seu vizinho, né? Seja seu parente, seu familiar, né? Seja alguma pessoa que esteja precisando da sua ajuda, né? Você precisa, na verdade, ter esse tempo para que você possa, assim, ajudar, né? E com isso, na verdade, fazer a sua parte como cristão, assim como a palavra de Deus tem dito, né? Ele diz assim, acima de tudo, porém, tendes amor intenso, né? Esse amor intenso de uns para com os outros, né? Então, que Deus vos abençoe, né, durante esse período que nós estaremos um tanto afastados uns dos outros diante da precisão, né, desse isolamento, dessa quarentena, mas eu quero que vocês olhem para tudo isso, né, com os olhos espirituais, e vocês possam ver que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Que vocês possam ver o que Deus está fazendo em tudo isso. Que vocês entendam que a vontade do vosso Deus, embora aos nossos olhos não seja, mas ela é boa, agradável e perfeita, né? Portanto, amados irmãos em Cristo, estejam preparados, né? Como pastor, diante dos alertas que Deus está nos dando, sendo vigilantes nas vossas orações, né? E tendo amor intenso de uns para com os outros, né?
Então, que Deus vos abençoe e que nós possamos nos encontrar outras vezes, né? Esse é o primeiro vídeo, né? Eu estava, na verdade, um tanto gripado logo no início dessa quarentena, mas graças ao Senhor eu me recuperei e aqui estou, né? E que nós possamos nos encontrar, né? Seja no tempo de oração, né? Mesmo de forma virtual, mas é um prazer estar com vocês, né? E que nós possamos a cada dia, né? A cada dia estarmos centralizados na palavra do Senhor. Que a gente não venha se esfriar, meus amados, né? Não deixe que isso aconteça na sua vida, né? Não deixe, não fique somente na mídia, nos WhatsApps, né? E acompanhando as informações, mas que você possa, amados irmãos, vocês possam, na verdade, ler a palavra do Senhor. Que vocês possam ter tempo de oração. Que vocês possam, na verdade, contribuir, né, com o amor que Deus tem dado a você para as necessidades que irão apresentar diante de vós. E que vocês possam, na verdade, estarem firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês e que vocês possam a cada dia perseverar, né? Como diz a palavra de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Né? Que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Pai amado, nós queremos, ó Deus, te rogar, ó Deus, pela graça do nosso Deus que nos acompanha a cada dia e que nós possamos a cada dia, Deus, olhar com os olhos espirituais diante de tudo que aquilo que o Senhor tem feito até agora, Pai, e fará em nome do Senhor. Nos guarda, nos protege, que nós possamos estar sempre firmes na nossa fé, na esperança de um dia estar com o Senhor, e que o Senhor nos proteja, Pai amado, com as suas asas, Pai amado, nos guarde, ó Deus, com teus anjos, Pai amado, visita a casa de cada irmão, Pai amado, que neste momento possa estar me ouvindo, que Deus dê a ele a esperança de dias melhores na presença do nosso Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te oramos. Amém, amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço a todos e em nome de Jesus, nós vamos nos encontrar novamente, né? Se assim Deus assim o quiser. Amém. Louvado seja Deus. Amém.